de repente, diante dessa situação, diga dessa situação, nós não conseguimos, e Jesus diz, sabe o que é? Primeiro, precisa crescer em fé. Ele chama de geração incrédula. Segundo, ele disse, certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, irmãos, às vezes, não é, eu tenho orado e não acontece, eu tenho jejuado e não acontece, eu tenho buscado a Deus e não acontece. Não, está tudo certo, continue orando, continue jejuando, continue buscando a Deus. A questão não é essa, a questão é uma fé fortalecida, uma intensidade maior em Deus e armas espirituais mais poderosas em Deus. Ore mais. Não é pare de orar porque não está dando certo. Ore mais. Jejue mais. Medite mais na palavra. Busque mais o Senhor. Se envolva com o fogo de Deus. A intensidade em buscar a Deus gera um ambiente a nosso redor e ao nosso derredor que paralisa o agir do diabo. Amém? Então, amados, esse é um tempo de nos levantarmos. Por isso o peso espiritual, desde o começo do culto. Porque o diabo não quer que a igreja se levante para guerrear. Às vezes nós até brincamos, né? Às vezes nós temos alguns demônios de estimação, alguns capetinhas lá dentro de casa, na nossa mente, no nosso palavreado, no nosso caráter, no nosso comportamento, que nós estamos tão acostumados com eles, que já nem nos incomodamos mais, nem oramos por aquilo, nem nos levantamos, mas quando a luz de Deus brilha em nós, dentro de nós, então ela é tão intensa e tão poderosa, que ela nos ajuda a enxergar aonde o diabo tem agido na nossa vida, aonde o diabo tem agido na nossa história. E se nós tivermos humildade e formos fortes, corajosos, como o pastor já leu o texto de Josué, nós iremos nos levantar em Deus, e através do poder de Deus, nós iremos conquistar tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós. Amém? Então o tema da nossa campanha, né, vamos começar lá, Levíticos 20, 24, e eu quero já deixar uma lição de casa, aleluia. Se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e eu quero te dizer que toda a base bíblica, toda a base da sociedade, toda a base da nossa fé, foi dada ali nesse período que nós vamos meditar, que é o tema da campanha, o período do Êxodo, o período onde Israel saiu do Egito e foi andar com Deus. As leis morais estão ali, as leis espirituais, que é os 10 mandamentos, estão ali, as bases da nossa fé estão ali. Então é tão importante você conhecer essa história, porque é essa história que é a nossa base de fé. Todo o tabernáculo já era uma simbologia de Jesus, a Páscoa, o sangue nos umbrais da porta, tudo já era uma simbologia da graça. Então eu preciso aprender como foi que Deus instruiu o seu povo para sair do cativeiro e tomar posse da terra prometida. Como foi que o povo reagiu diante da direção de Deus. E eu quero dizer que, infelizmente, essa história relatada, né, da parte do povo, é muito mais para nos ensinar o que não fazer, o que impede você de entrar na terra prometida. A maior lição que o povo de Deus nos dá, tirando Josué e Calebe, é o que eu não devo fazer, que me impede de entrar na terra prometida. Mas eu preciso compreender qual foi a direção de Deus, qual foi a instrução de Deus, o que eu vou fazer. Eu creio que daqui até o final, e virão preletores de Itupeva, nós iremos aprender muito sobre como conquistar. Mas nessa noite eu quero abordar um assunto. Diga visão. Diga mais forte, diga visão. Eu sei que você já abriu ali em Levítico, deixa aí, mas abre para mim, por favor, irmãos. Romanos 12. Porque não adianta nada
Você dar ferramentas, instrução, estratégia, virar piruleta aqui no altar, gerar uma fé extraordinária no teu coração, porque Deus e Moisés fez isso com o povo. Amém? Mas se você não tiver uma visão transformada, uma revelação de Deus para a tua vida, você não vai entrar na terra prometida. E esse sentido de entrar na terra prometida, é lógico, tem a questão da eternidade, nós estamos caminhando para Canaã. Mas falando aqui da campanha, das conquistas, entrar nesse lugar de conquista, entrar nesse lugar de milagres, que para cada um de nós aqui é uma área diferente. Uns talvez dizem assim, eu preciso de um milagre e preciso conquistar cura. O outro diz finanças, o outro diz a minha família, outros dizem o meu ministério, outros dizem a minha própria alma. Então, para cada um de nós, essa terra prometida tem um nome diferente, mas o princípio para entrar nela é o mesmo. E lá em Romanos 12, no versículo 2, diz que nós temos que transformar, renovar a nossa mente e o nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos, diga, transformai-vos. Diga, eu preciso ser transformado para possuir a promessa. E isso não é tão fácil assim, irmãos. Porque exige oração e humildade e dedicação. Então, por isso que eu falei que eu gostaria de deixar para vocês essa tarefa de casa. Leia um pouco do livro de Êxodo, porque Deuteronômio. Porque Deuteronômio é um resumo dos 40 anos da história de Deus com Israel. Lá em Deuteronômio, Moisés está relatando, escrevendo, um testemunho, vamos pegar assim, de tudo o que aconteceu, do que Deus fez, do que Israel fez, do que funcionou, do que não funcionou, como foi, como aconteceu. Moisés lá no final, às portas de partir para que Josué conquistasse a terra, ele senta e escreve aquele livro, resumindo, desde o dia que saíram do Egito, desde o dia que Deus o chama, até aquele momento em que Josué logo depois iria fazer o povo entrar na terra prometida. Então, de maneira resumida, de maneira prática, de uma leitura gostosa, irmãos, você pode ler o livro de Deuteronômio e falar, Senhor, me ensina, porque eu não quero ser como o povo de Israel, que só Josué e Calebe entrou na terra prometida daquela geração, todo o restante morreu no deserto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Como ter uma visão como de Josué e Calebe. Como transformar a nossa visão. Como eles conseguiram andar no meio de onde tudo estava errado, mas eles fazerem o certo. Como eu consigo andar num ambiente onde as coisas estão todas distorcidas, mas eu consigo fazer o que é certo. Ter a atitude correta, pensamento correto, a visão correta, o palavreado correto e o pior de tudo. Eu separei alguns textos que vai falar disso. Sofrer todas as consequências que aquele povo estava sofrendo por causa de um coração corrompido, de uma visão distorcida, e eles, os únicos ali, que não eram merecedores daquilo, eles tiveram que andar com aquele povo 40 anos, e suportar todas as dores daquele povo. Talvez, diferente daquele povo, vamos pensar assim, ao longo da caminhada, aquele povo foi rebelde, murmurador e tantas coisas. Mas hoje nós não vamos abordar tudo isso. Talvez ao longo da caminhada, quando veio as grandes lutas, dificuldade, deserto, ausência de provisão, só comendo o maná e as codornizas, eles poderiam olhar para os seus filhos, para os seus netos e falar, meu Deus, que injustiça.
Que injustiça eu e a minha casa passar por isso. Que injustiça nós sofrermos todos os danos por causa do pecado do Val. O que eu tenho a ver? Eu não me rebelei contra Deus. Está escrito aqui o quanto eu lutei para que aquele povo obedecesse a Deus. E agora, por causa deles, eu estou sofrendo tudo isso. Essa consciência de corpo, essa consciência de povo, precisa ser resgatada, irmãos, porque nós perdemos ao longo da caminhada essa consciência, que se aquele varão, se aquele homem, não tem uma visão ajustada com a palavra de Deus, a sua esposa e os seus filhos vão sofrer as consequências. Se aquela esposa não tem uma visão ajustada à palavra de Deus, toda a sua casa vai sofrer as consequências. Então nós precisamos compreender que vai muito além da nossa alma. Mas você pode ler toda a história e você vai ver que Josué e Calebe suportou. Ah, se fosse eu, pastora, eu tinha entrado na terra. Eles não foram lá espiar a terra? Nós vamos ler esse texto. Vocês não querem? Você não quer? Não quer? Ah, eu quero, eu vou. Mas só era possível vencer os gigantes da terra, derrubar as muralhas e possuir a terra, se Deus os capacitasse para isso. E nesse momento, a mão de Deus, o agir de Deus, não iria com eles, ia ficar com Israel. Então eles precisavam esperar o tempo. Você já parou para pensar nisso? Porque a nossa visão hoje imediatista, né? É difícil pensar nisso. Então você já começa a ver o coração e o caráter de uma pessoa que possui a terra prometida. Só por aí nós já aprendemos muito com Josué e Calebe, amém? Esse é o tipo de caráter, de pensamento, de visão, de corpo, de reino, de suportar dores, aflições, de esperar Deus agir, de estar disposto a servir, mesmo se eu sou culpado ou não. Por isso que é muito equivocado, já é uma visão distorcida, quando às vezes nós entregamos, né? Tiramos as mãos do arado, porque fala, eu não aguento mais. Olha, né, dentro de casa, aquela mulher às vezes fala assim, eu não aguento mais, esse homem não muda, vou parar. O homem diz, eu não aguento mais, a minha esposa não quer, vou parar. Os pais dizem assim, eu não aguento mais os meus filhos, eu vou parar. O líder diz assim, olha, eu não aguento mais essa situação no ministério, eu vou parar. Aí o liderado diz assim, olha, o meu líder desanimou, parou, então eu vou parar. Irmãos, isso é uma visão de escravo, de morte, de deserto. Porque a visão de reino de Josué e Calebe é, eu vou continuar, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar andando aonde Deus está andando. A coluna de fogo está aqui no deserto, eu vou ficar aqui. A nuvem de glória está aqui no deserto, eu vou ficar aqui. Esse povo, sem noção, como diriam os jovens, resolveu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Aonde Deus está, eu vou ficar aqui. Ah, mas eu não mereço, mas eu vou ficar aqui. Porque eu creio que vai chegar o dia que a promessa de Deus vai se cumprir. Quantos creem? Não desista, não retroceda, arranque essa visão distorcida. Alguém precisa ficar, amém? Se lá na tua casa tem tido luta, alguém precisa ficar para que haja vitória naquela família, amém? Se no teu ministério tem tido luta, alguém precisa ficar para ter vitória nesse ministério. Se lá no teu trabalho, na tua vida financeira, tem tido luta, alguém precisa ficar para ter vitória financeira. Alguém precisa ficar. Alguém precisa prevalecer. Alguém precisa ter uma visão de Deus. E quando aqui, no versículo tema, né, contando a história de trás para frente, Levítico 20, 24. A palavra do Senhor diz assim: mas a vós, outro, vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra,
e eu vô-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Primeira revelação que nós temos que ter para possuir as promessas de Deus. Porque toda a base das promessas de Deus também está nessa história de Israel. É que nós somos um povo separado. Em outros textos o Senhor diz: porque eu escolhi vocês e os separei dos outros povos para ser de santos, para ser de sacerdócio real. 1 Pedro repete isso: nação santa, sacerdócio real, povo separado para manifestar a glória de Deus. Esse texto que Pedro cita lá na carta dele de 1 Pedro 2,9, é isso que Deus diz aqui. Então a primeira história, diga assim: eu não sou todo mundo. Às vezes o Marcelo briga comigo, você já ouviu isso? Você já ouviu isso da sua mãe? Você não é todo mundo? Ah, mas todo mundo está fazendo assim. Mas eu não sou todo mundo. Amém? Ah, mas todo mundo na minha célula assim. É, mas eu não sou todo mundo. Josué e Caleb entenderam que eles não eram todo mundo. Ah, mas o pastor, o líder na igreja. Né? É, mas eu não sou todo mundo. Eu sou Josué e Caleb. Amém? Ah, mas lá na minha casa é porque você não entende todo lugar, toda família que é assim. É, mas a minha família não é todo mundo. Amém? Diga: eu não sou todo mundo. Eu sou povo de Deus, filho de Deus. Amém? E há uma promessa. Qual é a promessa aqui? A promessa era que aquele povo que era escravo iria possuir uma terra que manava leite e mel. As promessas de Deus são sempre maiores do que a nossa vida natural. Você crê nisso? Eu vou dizer de novo: as promessas de Deus para nós em todas as áreas são bem maiores do que aquilo que eu e você tem vivido hoje. Amém? Você crê nisso? Ah, mas tem luta? Teve também lá. Leia a história. Ah, mas teve desafio? Teve também, leia lá, teve desafios. Sempre haverá. Mas você precisa tomar decisões. Josué e Caleb tomou decisões no coração deles, jovenzinhos. Amém, jovens? Amém. Tomou decisões. E aquelas decisões de fazer o que era certo, porque era certo, alinhou o coração deles e a visão deles ao Senhor. E nós podemos e devemos tomar as nossas decisões, porque as nossas decisões é que vão escrever o nosso futuro. Amém? São as nossas decisões. No capítulo 9, no versículo 1 ao 3, senão não dá tempo de contar, né, dar um panorama da história. É tão interessante que Deus fala assim: olha, vocês vão entrar para possuir uma terra maravilhosa, né, parafraseando. E vocês vão conquistar cidades e povos maiores e mais fortes do que vocês. E eu acho tão interessante, fazendo um paralelo com outro texto que nós vamos ler de Números, que Deus já havia avisado Israel, que o lugar para onde Deus os estava conduzindo, era um lugar que tinha inimigos, que tinha gigantes, que tinha adversários, que tinham muralhas, mas Deus diz: mas eu vou tirar do caminho de vocês todos os seus inimigos. Havia uma promessa. Vai ter, viu, igreja? Jesus disse: no mundo tereis. E por que quando a aflição vem, a gente não consegue suportar e lidar com ela, quer sair correndo e abandonando, se Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aí quando a aflição vem, parece que é uma novidade, mas não é. Jesus já nos avisou: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Seja forte, corajoso, a mesma declaração de Josué, porque você vai vencer, meu filho. Porque eu venci, vocês vão vencer. E é tão interessante que o libertador que Deus chama para essa história, que é Moisés, ele foi chamado através do fogo. Diga: fogo. Havia uma sarça ardente e foi do meio do fogo que Deus o chamou. Isso é a lei.
O fogo de Deus moldando, o fogo de Deus corrigindo, o fogo de Deus exortando. E quantas histórias tem de exortação, se você for ler ali. Mas quando Jesus vem, agora o fogo não fala conosco, agora o fogo habita dentro de nós. Por isso que o ministério de Jesus é maior que o ministério de Moisés. Por isso que o nosso ministério é maior do que o ministério daquele povo. Amém? Porque hoje o fogo que consome o pecado, que dá direção, que ilumina a nossa mente, que nos ajuda, nos encoraja, não é mais uma voz falando conosco, mas é algo que se move dentro de nós. Por isso nós não temos desculpas. Por isso nós precisamos compreender quem nós somos em Deus. Quando você lê toda a história, como essa semana eu tirei um tempo para ler, você fala, meu Deus, é uma história de amor. Verdadeiramente uma história de um pai. Quem é pai e mãe aqui? Tem vezes que você fala, vou matar essa criança, criatura. Não oro mais, não jejuo mais, não falo mais, não dou mais nada, não é? Porque eles são rebeldes, faz arte. Mas a nossa ira e nossa raiva dura só um momento. Mas o amor e a misericórdia dura para sempre. Deus, vou matar esse povo, Moisés. Ô povo rebelde. Ô povo incrédulo que não crê, não anda na minha presença. Não mata não, Deus. O que vão dizer do Senhor? Achei tão interessante essa conversa de Moisés com Deus. O que vão dizer para o Senhor? Que o Senhor é um Deus que tirou esse povo do Egito e não deu conta desse povo? Não deu conta? Entregar meus filhos na mão da igreja. Não entrega na mão de ninguém, porque é teu, Deus deu para você. Mas ele falou, Deus, o Senhor vai mesmo deixar as pessoas falarem, as nações falando, ó, o Deus de Israel não deu conta daquele povo, que Deus é esse, Deus fraquinho, né? Aí Deus, tá bom, Moisés, né? Eu vou dar conta desse povo, vamos lá. Tinha outra vez que era Moisés, mata tudo, Deus. Estou cansado desse povo. O Senhor começa tudo de novo comigo. Não, Moisés. O que vão dizer de nós? Então, uma história de amor, família, diga família. Nós desistimos da nossa família porque ela erra? Não devemos, né? Amém, aleluia. E assim é o relacionamento de Deus conosco. Essa é a visão que nós temos que ter. E lá no capítulo 9, então, Deus já avisa aquele povo. Mas olha só, Números 13. Vamos lá. O poder de uma visão. Às vezes, queridos, preste atenção nisso. O tempo, a maturidade nos ensina tantas coisas, amém? Por isso que eu acho extraordinário Josué e Caleb. Porque se eles já fossem maduros e experimentados de vida, nós poderíamos dizer também, né? Pessoas já mais maduras, quantos de nós aqui podemos dizer, meu Deus, quanta coisa eu fiz que hoje eu não faria? Ou faria diferente? Por causa da maturidade espiritual, por causa da maturidade de vida. Mas você encontra aqui dois jovens, sem experiência, que tomaram decisões corretas, de integridade, de santidade, de aliança, de fidelidade. Decisões tomadas pela fé, não pela experiência. Tomada pela fé, não pelas emoções. Decisões. Tomadas ainda quando não havia nada acontecido. E aqui em Números, capítulo 13... depois de terem acontecido muitas coisas já, eles chegam ali e Deus fala assim para ele, para Moisés. Capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 3, parte B. Todos aqueles homens eram imaturos, não sabia de nada, era isso, irmãos? Todos aqueles homens eram príncipes, eram cabeças, eram líderes. Eram pessoas que estavam à frente de responsabilidade.
Deus não pediu para chamar o neófito, o novo. Deus pediu para chamar o experiente. E envia eles para aquele lugar. Se você continuar lendo, você vai ver que eles foram. Lá no versículo 20 diz assim, ó. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se há matas ou não? Tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Versículo 23. Depois, vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens, numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias eles voltaram, eles ficaram 40 dias, diga 40 dias. Eu tentei encontrar num estudo aqui, mas todo teólogo é muito cuidadoso com datas para não se equivocar. Mas, estudando algumas coisas, diz que da saída do Egito até o Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e chamou ele, tinham se passado 3 meses. Depois, quando você começa a ler e você vê Deus disciplinando aquele povo e eles voltam de novo para aquele lugar, diz que demorou mais ou menos uns 11 dias. Então, para a gente não errar muito, vamos pensar que eles estavam a menos de 6 meses para entrar na terra prometida. E a terra prometida estava ali, porque mandou os espias foram, amém? E ficaram lá 40 dias, observando a terra. Aí eles voltam, com aqueles cachos de uva e trazendo um relato. E aí a palavra do Senhor diz então, qual foi o relato que eles receberam ali. Versículo 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Diga boas notícias. Diga coisas boas. Qualidades. O povo, porém, diga más notícias. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam no Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitam na montanha, os cananeus que habitam ao pé do mar e à beira do Jordão. Diga más notícias. Desafios, irmãos, mas Deus já havia falado para eles. Vocês vão entrar numa terra que tem tudo isso. Aí eles foram e testificaram que é verdade. Como Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Como Jesus também certa vez disse, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? E eles estão relatando aquilo que eles já sabiam, ficando para Moisés. Mas aí eles têm uma visão distorcida. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, ó a visão que eles tinham deles, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação, diga toda a congregação. Olha o poder da palavra que sai da boca de uma pessoa que tem uma visão distorcida. Toda a congregação, eu achei isso terrível, irmãos. Toda a congregação gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite toda. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, nós devíamos ter morrido no Egito.
Você trouxe a gente até aqui agora para quê? Para morrer aqui na terra? Olha o poder de uma pessoa com uma visão distorcida. Ela pode destruir o projeto de Deus numa família, pode destruir o projeto de Deus dentro de uma igreja, pode destruir um projeto dentro de uma empresa. Olha o perigo de uma pessoa com uma visão distorcida. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, por que Caleb fez calar o povo? Depois Josué, e você pode continuar lendo, eles tentando, reverter essa situação. Vamos pensar. Josué, Caleb e todos aqueles homens viram as 10 pragas do Egito, amém? Poder de Deus, não, esse Deus é poderoso. Eles viram o mar vermelho se abrindo e Faraó sendo engolido pelas águas, amém? Poderoso. Eles viram de dia uma nuvem que cobria eles do sol, de noite uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que os guardava. Poderoso, Deus poderoso. Eles viram todos os dias caindo carne do céu, Deus poderoso, amém? Ainda mais nos dias de hoje podia acontecer com a gente, aleluia. Picanha, né? Como é a promessa por aí. Ele viu pão caindo do céu todos os dias, poderoso. Ele viu as crianças daquela geração crescendo, e as roupas e os calçados crescendo junto, diga poderoso. Qual pai de família que não gostaria de ver isso aqui? Aleluia. Eles viram Moisés jogando uma vara nas águas de Mara, e as águas se tornaram doce, e mataram a sede deles, poderoso. Eles viram o rosto de Moisés brilhando como o sol, que eles não podiam ver a glória de Deus no rosto de Moisés, poderoso. E essas histórias de um Deus poderoso alimentou a visão de Josué e Caleb. Agora, por que não alimentou dos outros, que viram as mesmas coisas, que comeram o mesmo maná, que atravessaram o mesmo mar, que viveram a mesma Páscoa? Você compreende, igreja? Como você pode estar no meio de um povo poderoso, fazendo o contrário. Você pode estar num ambiente saudável. Você pode estar numa igreja que prega fé. Você pode estar num lugar de avivamento. E você pode ter uma visão distorcida e não ver tudo aquilo. Aqueles dois viram tudo aquilo, mas o resto do povo não. E por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo conduziu aquele povo para a morte. Mas a voz profética de Josué e Caleb conduziu ele e a nova geração para um lugar de vitória, para possuir a terra. O que eu devo fazer para possuir as promessas de Deus? Eu preciso ajustar a minha visão ao coração de Deus. Amém? Aqueles dois homens, eles não olharam o natural. Eles sabiam que eles não iam possuir, porque eles sabiam que somente Deus podia derrotar aqueles inimigos. Eles não estavam acreditando na força do seu braço. Deixa que eu sei fazer. Não, eles criam no poder de Deus, e eles falaram, se Deus fizer, nós seremos vitoriosos. Se Deus agir, nós seremos vitoriosos. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Deus então fica tão irado. Por que Deus fica irado? Porque não creu. Sem fé é impossível agradar. Deus havia dado uma palavra e Ele zela para cumprir. E havia um povo gritando, não creio, não creio, não creio, não creio. Deus é mentiroso, Deus é mentiroso, Deus é mentiroso. Você sabia que quando nós duvidamos e murmuramos das promessas de Deus por causa da luta, de maneira espiritual, é isso que nós estamos dizendo, não creio, não creio, não creio, a palavra de Deus não é verdadeira. Mas quando nós olhamos para a realidade, embora haja gigantes, embora haja muralhas, embora haja luta, embora haja aflições, mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para mudar tudo isso. Então a fé entra em ação e o sobrenatural de Deus acontece. São decisões. Esses dias aconselhando um casal, nós estávamos falando sobre
alguns princípios disso, do coração. Ah, pastor, mas por que você não vai, não conversa, não ajuda, não fala? Eu te pergunto, quantas coisas extraordinárias aquele povo tinha visto, ouvido de Deus e ouvido de Moisés. Porque às vezes a pessoa está ali, se destruindo sozinha, aí você vai lá. Mostra, abre a visão, mostra que é uma visão distorcida, que é um coração equivocado, que é um comportamento equivocado, que Deus tem mais. E aquela pessoa reage não por causa da revelação dela, nem da fé dela. Ela reage por inteligência, ela compreendeu o que você falou. E ela está andando na tua fé. Ela está andando no teu coração, ela está andando no teu posicionamento. Aí vem outra luta, outra situação. O que ela vai fazer, irmãos? A mesma coisa. Olha para o povo de Israel. Viu tudo aquilo. Aí não tinha água. Quero voltar para o Egito, porque você trouxe a gente aqui para morrer de sede. Deus dá água. Aí não tinha comida, não, porque agora a gente está cansado de comer esse pão, só vai comer pão, Deus manda carne. Quantas vezes Deus atendeu o clamor daquele povo? E eles mudaram. Agora eles estão lá diante da terra, o que eles fazem? Murmuram. Aí eu te pergunto, adianta muitas vezes nós fazemos isso constantemente? Não. A pessoa tem que vencer a sua alma, a sua mente, as suas emoções e fazer o que é certo diante de Deus, porque é certo diante de Deus e porque vai conduzir ela para a terra prometida. Amém? Quem dera nós pudéssemos fazer isso, mas às vezes não tem como. É a pessoa que tem que ajustar o coração dela ao coração de Deus. E aqui então, queridos, para nós já partirmos para o final. Eles não entram, eles voltam para o deserto, e eles passam 40 anos ali naquele deserto, e eles sofrem tantas perdas, tantas mortes, tantas disciplinas, porque todas as vezes que havia uma luta, havia rebelião, e nós precisamos aprender a ter uma boa reação, uma reação de fé, diante das lutas que nós travamos, amém? Às vezes nós não compreendemos. Você acha que Josué e Caleb tinham compreensão de tudo? Não, mas eles escolheram crer, escolheram obedecer, escolheram ser fiel, escolheram andar debaixo da nuvem, escolheram andar na coluna de fogo, fizeram escolhas. Eles tinham as respostas? Não. Eles sabiam de tudo? Não. Mas eles escolheram. E nós podemos escolher andar com Deus e ter a visão de Deus e experimentar a terra prometida, ou nós podemos escolher a passar uma vida espiritual inteira rodando no deserto. Faz aquelas declarações de fé e ninguém ouve, e eles começam a andar pelo deserto, e eles escolhem andar. Chegou o dia de viverem as promessas de Deus. Diga, o dia da conquista chega. Fale com fé, diga, o dia da conquista chega para aqueles que são fiéis. Chegou o dia. Eles entraram na terra prometida. Eles conquistaram a terra. Eles possuíram a terra. Eles venceram. Sabe aqueles inimigos que há 40 anos atrás eles haviam identificado? 40 anos depois eles venceram o que eles poderiam ter vencido há 40 anos atrás. Irmãos, nome de Jesus, ajuste a tua visão, lute com a tua alma, lute com a tua mente, seja transformado para você não ter que passar tanto tempo e depois de tanto tempo fazer aquilo que poderia ter feito lá atrás, para viver um milagre, amém? Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Porque eu não ouvi o conselho? Porque eu não obedeci a direção? Porque eu não inclinei o meu coração? Porque eu não me humilhei diante de Deus? Por que eu não suportei? De todo jeito eu tive que vencer o gigante, aleluia, amém? Eles expulsaram aqueles inimigos, de Números 13. Eles derrubaram as muralhas, de Números 13. Eles possuíram a terra, de Números 13. 40 anos depois,
Diga misericórdia. Amém? Por causa de um posicionamento de fé. Por causa de um posicionamento de fé. E quando Deus, é aqui que Deus fala, vou matar esse povo, e Moisés fala, mata não, Deus, está em Números 14. Mata não, Deus. Aí Deus fala, tá bom, meu filho, eu não vou matar, mas esse povo não vai entrar na terra prometida. E às vezes nós olhamos e falamos assim, meu Deus, mas isso é a lei. Não, pode ler, pode ver a história de Jesus. Pode ler o Novo Testamento e você vai encontrar os mesmos princípios espirituais de fé, de obediência, de resiliência, de força, de humildade, de dependência, de renúncia. O que Jesus diz? Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome o meu trono, toma a minha coroa de glória, não, tome a minha cruz e siga-me. Quem quiser. É uma escolha, continua sendo uma escolha. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem quiser me ouvir, comereis o melhor. Quem orar crendo, pedir em oração, o Pai dará. Continua os mesmos princípios. Eu ministrei aqui outro dia no culto, né? No culto de mulheres, no culto de domingo, não sei. Que se existe algo que Deus não tem, e Ele não fabrica, se chama sacerdotes, verdadeiros adoradores. Ele continua procurando os Josués e os Calebes dessa geração. Amém? Ele continua procurando esse povo que está em extinção. Ele continua procurando. E lá em Josué, capítulo 14, para nós orarmos. Depois de tudo que passou, eles conquistam a terra, e é extraordinário isso aqui. Josué, capítulo 14. Eu não sei se eu citei aqui no começo, é que eu já estudei tanto, enchi tanto o meu coração com toda essa história, que para mim parece um filme no meu coração e na minha mente. Mas quando Josué faz aquela declaração em Josué 24:15, que ele diz assim, olha, eu não sei quanto a vocês, Israel, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós usamos muito essa frase como uma promessa, e é uma promessa. Agora, conhecendo um pouco a história, por que será que Josué faz essa declaração? Porque ele passou, agora ele está com quase 80 anos de idade, e ele passou toda a vida dele olhando para Israel, e vendo Israel fazer escolhas erradas, tomar decisões erradas. E ele diz, eu não sei o que é que vocês vão escolher agora. Vocês já escolheram tanta coisa errada, mas eu quero dizer para vocês, eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Quando a gente pega essa frase, essa promessa, porque é uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós colocamos ela fora do contexto, às vezes ela não ganha tanto poder e tanta revelação, quando você compreende o porquê. Ele está mais uma vez, lá no final da sua história, depois de conquistar a terra, reafirmando aquilo que ele fez lá como jovem. Eu vou servir ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu vou servir ao Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou continuar obedecendo ao Senhor. Eu vou continuar caminhando com Deus. Eu fiz isso toda a minha vida e vou continuar fazendo agora na minha velhice. Amém? É diferente quando nós compreendemos. E aqui em Josué, capítulo 14, eles entraram e agora a terra vai ser dividida por tribos, conforme toda a direção que Deus deu. E lá no versículo 6 diz assim, chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, ou seja, que era da tribo de Judá, o quenezeu, lhe disse, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, lá naquele dia horroroso. Deus, leia lá para você ver, o Números 13, Deus deu uma promessa. Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti, Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu relatei o que, irmãos? Você está lá, irmãos? Josué 14.
7 agora. Tremendo esse texto. E eu relatei, porque a boca fala do que está cheio, o coração, e eu relatei o que eu sentia no... Você está com a sua Bíblia. E eu relatei o como sentia no meu... Eu falei para Deus o jeito que eu enxerguei a terra. Eu falei para o povo o jeito que eu vi a terra. Eu relatei aquilo que eu vi. E porque eu vi, logo eu criei que o meu Deus era poderoso para me dar. Amém? Isso é demais. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Gente, não tem nada pior numa casa que uma pessoa incrédula. Vamos conquistar, não vai dar certo não. Vamos fazer, isso não tem jeito não. Vai ser curada, não acredito não. Isso aí é praga, é colheita. Olha, nós vamos começar tudo de novo e Deus vai fazer de novo. É isso aí, eu já fiz, não dá certo não. Pessoa incrédula, cheia de palavras negativas, cheio de medo, de argumentos. Todas as vezes que havia um problema, o povo de Israel ficava argumentando com Deus. Gente que é líder, pastor, lida muito com isso, né? Você vai dar um conselho, você vai tratar uma situação, e a pessoa fica argumentando com você, argumentando. Está errado, está dando errado, o negócio está feio, a derrota está aí, e a pessoa está argumentando. Por que ela fez errado? Por que ela quer continuar errado? Por que ela pensa assim? Meu Deus, você fala, meu Deus do céu. Sei se eu bato, se eu oro. Está errado, não deu certo, não funcionou, não é esse o caminho. Vamos olhar para frente, vamos ouvir Deus, vamos ver o que a palavra diz, vamos ver qual é o conselho do Espírito Santo, amém? Não, eu fiz porque eu fiz, eu já fiz, meu filho errou, errado. E ele diz, como o povo desesperar o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como o dia em que Moisés me enviou. Eu profetizo isso sobre meu marido, sobre a minha vida. Se você quer, profetiza aí também. 85 anos, irmãos. Lógico que a gente sabe que naquele tempo a contagem de anos era diferente, então vamos pensar que seria hoje 40 anos, mais ou menos assim, no vigor. E hoje você olha os jovens, né? Estão cansados, e os velhinhos, né? A gente lá de cinquentinha está lá, corre para cá, corre para lá, e o jovem, não gente, diga eu sou forte. Né? Caleb está dizendo, eu tenho 85 anos, mas eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo, para os despojar, como prometeu. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Deixa eu te dizer, os gigantes de 40 anos atrás estavam lá. Caleb queria ter derrotado eles há 40 anos atrás, mas o povo não deixou. Então ele diz, agora eu vou expulsar os caras. Agora eles vão sair. Agora eu vou tomar posse da minha herança. Não é que Deus tinha dado um jeito, o gigante estava lá. Mas Caleb está dizendo, sabe aquilo que eu queria fazer lá atrás e não foi possível? Eu vou fazer agora. Sabe aquilo que você às vezes sonhou e parou de sonhar, enterrou o teu sonho, diga, eu vou fazer agora. Sabe aquilo que você desistiu de fazer para o Senhor, abandonou na tua casa, no teu trabalho, na tua vida profissional, diga, eu vou fazer agora. Fala com fé, diga, eu vou fazer agora. Este é o ano da minha colheita. Amém, igreja? Você crê?
Porque tudo é possível aquele que crê. Caleb foi lá, pôs o pé em Hebrão. Aqui é meu. 40 anos depois ele falou, aquele lugar que eu pus a minha planta do pé é meu. Deus não mudou de ideia, nem eu mudei de ideia, é meu. Não importa quanto tempo passe, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Diga, é meu. É nosso, irmãos. Creia no milagre de Deus, é só um tempo. Mas creia no milagre de Deus. Mas ele só pôde dar esse testemunho extraordinário. Porque ele teve uma visão ajustada ao coração de Deus. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. A nossa visão é que faz toda a diferença. Você pode olhar para os teus problemas hoje, para as tuas lutas e dizer assim, eu não consigo. Ou você pode olhar para ela, como Josué e Caleb olhou e dizer assim, o meu Deus pode. E Ele vai me dar força, coragem, ousadia e estratégia. E eu vou conquistar. Tem um texto em Êxodo 17, se eu não me engano, que é aquele texto onde Josué desce para a guerra, porque Deus estava treinando Israel no deserto a guerrear na terra prometida. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava no monte, com as mãos levantadas, Josué vencia a batalha no campo. Mas quando Moisés ficava com as mãos cansadas de orar, de interceder, e baixava as mãos, Josué perdia. Então Arão e Ur sentaram Moisés numa pedra e sustentavam as mãos dele. Porque as nossas batalhas nós vencemos na presença de Deus, irmãos. As nossas guerras nós guerreamos em oração, em jejum. As nossas guerras são espirituais. A nossa luta, diz Paulo, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Você precisa aprender a guerrear no mundo espiritual, até que a vitória venha no natural. Não aconteceu ainda, não fui curado ainda, não se converteu ainda, não foi liberto do vício ainda, não veio para Jesus ainda, não abriu essa porta de trabalho ainda, não conquistei a minha casa ainda, mas vai chegar o dia da promessa de Deus, porque fiel é aquele que prometeu, e eu tenho uma visão dos céus. Não seja como a multidão, não olhe para as coisas com uma visão de autopiedade, eu sou um gafanhoto, não me dão oportunidade, não olham para mim. Não, queridos, você não é gafanhoto, você é sacerdote ungido de Deus. Você é povo, propriedade exclusiva de Deus. Você foi escolhido para conquistar, para prevalecer. Você foi escolhido para avançar, porque você tem o caráter de Deus. E uma das coisas do caráter de Deus, um dos nomes de Deus, se chama Senhor dos Exércitos. General. Esse é o teu caráter. Você foi feito para guerrear, para conquistar. Se posicione nessa noite. Olhe agora para quantas coisas você já perdeu, por causa de uma visão distorcida. Por ter um posicionamento equivocado quando veio a luta, quando veio a afronta. Josué e Caleb conseguiu compreender que todas aquelas lutas e aquelas afrontas serviram para torná-los mais fortes em Deus. O povo não compreendeu que aquelas lutas e aquelas provações era para prepará-los, para tirar a visão de escravo. E a Bíblia diz que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus. O escravo, ele não consegue lutar para conquistar, porque não foi ensinado para ele lutar para conquistar. Foi ensinado para ele sentar, trabalhar e esperar que as coisas se resolvam. Alguém vai resolver. Alguém vai tomar a decisão. E Deus queria ensinar aquele povo.
Tirar aquela visão de escravo, hora de comer, hora de dormir, hora de levantar, hora de deitar. E Deus queria dar autonomia para aquele povo, para que eles soubessem que são eles que determinam a hora que eu deito, a hora que eu levanto, a hora que eu trabalho, a hora que eu vou lutar, porque tem um propósito no meu coração, e se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Mas eles não compreenderam. Quem sabe você não tem compreendido porque algumas lutas na tua vida. Deus não é a fonte de luta, você pode ler a história. Você vai ver que tudo aquilo que Israel passou foi por causa das suas decisões e das suas palavras. Deus não é Deus de morte, de vida. Deus não é Deus de acusação, de perdão. Deus não é Deus de derrota, é Deus de vitória. Então tudo que você tem passado, se você olhar com a visão ajustada, você vai aprender a ser forte, corajoso, valente. E você vai andar em vitória na presença de Deus. E aquela luta vai ser um testemunho do Deus grande que você tem. Qual é a visão? Qual o teu olhar para a tua casa, para a tua família, para a tua vida? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já receberam conselhos lá atrás. Olha, vai estudar, vai se preparar para o futuro, senão quando chegar uma idade, você não vai conseguir trabalhar nessas coisas, você não vai ter preparo, e você vai sofrer. Talvez muitos não conseguiram compreender aquele conselho. Talvez achou que não era importante. Uma das coisas que Josué e Caleb fez foi andar em obediência a Moisés e ao Senhor. Mas quem sabe hoje, depois de tantos anos, né? Você olha para trás e fala, puxa vida, se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, hoje a minha vida profissional seria outra. Hoje a minha vida financeira seria outra. Pois eu quero te dizer, você é como Josué e Caleb, você pode declarar essa palavra de Caleb, como eu fui lá atrás, eu sou hoje, e eu vou entrar nesse lugar, e eu vou tomar posse, eu vou expulsar os inimigos. Corra atrás. O teu Deus é poderoso para te abençoar. O teu Deus é poderoso para mudar a tua história. O teu Deus é poderoso para abrir portas de milagre. Você sabe o que é uma porta de milagre, irmãos? É aquilo que a terra não tem e o céu provê. Ah, mas não tem. Não tem ainda, mas Deus tem. E se eu crer e avançar e me posicionar e me levantar desse lugar e andar pela fé, virá a porta de milagre. Ela não existia ali, mas de repente está lá. Você falou, como assim?